TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Falamos ao vivo do plenário da Câmara de Campinas. Quarta-feira, você já sabe, é dia de sessão ordinária, mas antes tem a primeira parte aí da reunião. E essa primeira parte foi convocada pelo vereador Jorge Schneider, que vai debater aí a Semana Municipal de Defesa e Proteção à Vida. Mas quem vai explicar direitinho pra gente o que é essa semana é o próprio vereador. Vereador, boa tarde. Obrigada aqui por falar antes com a gente. Explica para o pessoal de casa o que é essa semana, o que vai ser debatido agora aqui. Uma boa tarde a todos. Nós precisamos de toda maneira defender a vida e nós temos a nossa obrigação enquanto vereador, enquanto homem público, defender a plataforma que Deus nos deu, que é nós trazermos as políticas públicas em defesa da vida. Nós temos alguns fatos que trazem a nós essa necessidade. Nós temos aí uma endemia de jovens suicidando, alguma coisa está faltando. Nós temos aí muitos divórcios acontecendo, alguma coisa está acontecendo. Nós vemos pais que não respeitam filhos, filhos que não respeitam o pai. Nós vemos aí os alunos não se comportando na escola. Tudo isso é falta de um arranjamento, de uma falta de uma estrutura familiar, mas também de uma falta de uma estrutura pública, que nós precisamos então trazer através de um programa como esse. Uma semana dessa para nós refletirmos como está a nossa vida. E você tem essa chance hoje de começar a refletir como está a sua vida. E essa semana vai contar aí com diversas ações, não é mesmo, vereador? Nós começamos já no sábado, no domingo, nós tivemos a caminhada da vida, uma caminhada e também um passeio ciclístico, onde nós pudemos ali exercitar e mostrar à população que nós precisamos desse exercício físico. Aí nós tivemos ontem já um café da manhã com os idosos, homenageando todos os idosos. E tem muita gente que diz, mas começou a semana com os idosos? Sim, porque a raiz de tudo aquilo que nós temos, de tudo aquilo que nós somos, são aqueles que plantaram, são os idosos. Então nós temos que respeitá-los e dar boas-vindas através dele para essa semana. E nós vamos percorrendo, nós vamos sobre paternidade com responsabilidade, nós vamos discutir esse tema também. E nós vamos terminar com o dia do Nascituro, que é aquele que está por vir, que é o respeito à vida através do não ao aborto, sim à vida. E, vereador, acho que vale ressaltar que essa semana foi criada por meio de uma lei do senhor, né? Sim, em 2005 nós fizemos essa lei municipal e há 14 anos nós já fazemos esse desenvolver da semana para que nós possamos trazer para a cidade de Campinas, para toda a nossa região, a necessidade de refletirmos o que nós queremos da nossa vida. E todo mundo pode participar dessa semana? Todos podem participar, todos. Inclusive no domingo nós teremos às 16 horas na Associação do Senhor Jesus o programa Louvemos o Senhor, onde nós teremos uma missa já comemorando essa semana e trazendo a Eucaristia para a população, para essa reflexão da vida. A gente percebe agora que a mesa já foi composta, o público chegou, diversos convidados então. Sim, nós vamos ouvir e vamos discutir aquilo que mais interessa para nós, que é como podemos respeitar essa vida. Ok, vereador, muito obrigada por falar com a gente, uma ótima reunião aí para vocês. Muito obrigado. E a você de casa, acompanha tudo ao vivo a partir de agora. A mesa já foi composta, o vereador já está chegando lá, o pessoal também, o público já está aqui no plenário da Câmara. Tudo que for discutido, falado, você acompanha a partir de agora ao vivo, então fique com a gente. Agradecer a presença só, tá? Uma boa tarde a todos e a todas. Nós estamos iniciando a primeira parte dessa sessão, onde nós falaremos e ouviremos também, aprenderemos um pouco o respeito à vida, o respeito àqueles que são para nós criaturas de Deus. Então nós precisamos ouvir e ouvir para que nós nos convençamos de que a vida vale mais do que muita coisa, mais que tudo, e que nós precisamos respeitá-la. Nós estamos aqui já à mesa formada, nós estamos com o diácono João Vicente, que é coordenador da Comissão de Bioética e Defesa da Vida da Arquidiocese de Campinas. É um parceiro antigo já, desde o princípio está conosco. Eu quero uma salva de palmas para o João.
Nós temos aqui o padre Leonardo José dos Santos, representando a comunidade católica Pantocrátor. O Leonardo, eu vou chamá-lo de Leonardo, é um rapaz, um menino, que cresceu com os nossos filhos e que nós vimos os frutos de Deus através dele, e hoje ele é um padre, junto conosco, uma pessoa, um emissário de Deus para a nossa juventude, para as nossas famílias. Eu quero dar boas-vindas ao padre, e uma salva de palmas para o padre também. Nós temos aqui, esse é um grande amigo meu, o mestre, o nome dele já é mestre, né, porque ele realmente é mestre, mestre representando a pastoral familiar, ele é mestre como cavalheiro, ele é mestre como pai, agora como avô também. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui junto a nós na mesa. Ele com a esposa Marilene, eles estão representando aqui todos os casais de Campinas. Isso para nós não tem dinheiro que pague, a família. Por isso também uma salva de palmas para o nosso grande amigo. Quero aqui agradecer a presença do Kleber, administrador regional 5, e também o professor, olha aqui, estou olhando aqui, representando a reitoria da PUC, o professor Donizete, uma pessoa do bem, uma pessoa que traz para nós o fruto. O que é a PUC? A PUC ela celebra o saber e a religião e a família. Uma salva de palmas também. E quero aqui dar boas-vindas também ao meu irmão ali, o Guto, filho do meu amigo, do meu irmão Cáter, o Cáter Filho, que é o grande marqueteiro da Igreja Católica. Um abraço a você e a toda a sua família. Que Deus nos abençoe. Então, nós estamos aqui fazendo a abertura no nível político. Nós temos que ter políticas públicas que vão em direção à vida, em direção às famílias. E é através da Câmara Municipal de Campinas é que nós conseguimos isso. Porque a população não tem voz e vez quando se diz em políticas públicas, mas sim somente aqueles que foram eleitos. E nós representamos a população de Campinas. E a população de Campinas quer o respeito à vida. A população de Campinas quer uma Campinas mais humana. Então, nós estamos aqui representando, todos os senhores são famílias que moram em Campinas e que primam pela qualidade de vida. Então, nós vamos ouvir aqui um pouco hoje, para que nós possamos fazer uma reflexão. Nós tivemos ontem um café da manhã já junto com os idosos, e foi a abertura da semana mesmo, propriamente dita, e nós pudemos ver a alegria do idoso que é respeitado e que é correspondido àquele amor que ele plantou para o nosso sustento enquanto ser humano. Então, quero aqui dar as boas-vindas a todos, e eu vou ouvir, primeiro, eu quero ouvir o diácono João Vicente, que ele sempre esteve conosco, depois nós vamos passar a palavra para o nosso padre, que ele tem uma palavra de sacerdote para nós. Boa tarde, João. Boa tarde. Boa tarde, vereador. Vereador Schneider, Padre Leonardo, mestre Marilene, assim eu saúdo a mesa. Boa tarde a todos. E também aqueles que estão nos acompanhando pela TV Câmara, né? Muito bem. Vereador, quero, neste momento, parabenizá-lo por mais este evento de lançamento da Semana Nacional e Semana Municipal, né? Porque, através sua iniciativa, foi criada em Campinas a Semana Municipal em Defesa da Vida, não é isso? Exatamente. E a CNBB criou a nível nacional a Semana da Vida. E é muito bom estar aqui no ambiente, na casa do povo, né? Que é a casa representada, o povo está representado nesta casa. É muito bom abrir esse espaço, né, para refletir um pouco sobre a questão da vida.
Neste ano, a Semana Nacional da Vida tem como tema "Em Família Defendemos a Vida". E é um momento para refletirmos todas as situações de morte que existem no nosso país e que existem no mundo, mas que existem no nosso país. Ontem, a Semana da Vida, que começa dia 1º, Dia dos Idosos, né? E termina dia 7, e no dia 8 tem o Dia do Nascituro. Então, é um tempo que nós devemos, sim, refletir todas as situações de morte existentes no nosso país. Podemos citar algumas. Bom, vamos começar a partir do nascituro. Não é isso? Nós sabemos que existe uma campanha violenta para a descriminalização do aborto. E quantas pessoas já morrem antes de ter oportunidade de vida? Então, nós precisamos considerar e levar isso em conta, porque não é uma coisa só religiosa, mas é algo que está nos livros de embriologia, que a vida começa na concepção. E pronto. Quando nós queremos preservar uma espécie, nós começamos lá pela origem, lá pelo ovo. Acho que todos conhecem o projeto Tamar, né? Tamar, que é para a preservação das tartarugas marinhas, que lá na Bahia tem um centro muito importante. Mas não só na Bahia, em outros locais também. E é assim, se alguém destruir um ovo de tartaruga, é uma coisa muito grave. Não tem que preservar a vida, senão a espécie termina. E é tão estranho que nós defendemos, algumas vezes, outras espécies, animais, e não defendemos a vida do ser humano. Ontem tive a oportunidade de ir lá na TV Século XXI, no Dia do Idoso, e falar exatamente da importância do idoso na família e na sociedade. E aí eu fazia uma reflexão, o quanto o idoso está sofrendo, porque a maior parte da nossa população, quando se aposenta, principalmente, ganha um salário mínimo, aproximadamente, não é isso, vereador? Um salário mínimo. E o que você vai fazer com o salário mínimo? Então, o que acontece? Os idosos ganham local para estacionar, não é? E perde o seguro-saúde, porque eles não têm condição de pagar. Não dá para pagar. Me dizia alguém recentemente que um plano de saúde para uma pessoa com mais de 70 anos custa até R$1.000 ou mais. Como é que alguém que quando tem um casal, se ganha um salário mínimo, como vai pagar esta assistência à saúde, esse plano de saúde? Então, lembrava também que em bioética é um termo que define essas condições, chama mistanásia. Olha, eutanásia nós já conhecemos, tem a ortotanásia, tem a distanásia e a mistanásia. O que é a mistanásia? É a morte antes do tempo, a morte miserável, a morte quando não tem assistência médica, a morte quando as pessoas morrem pela violência. Eu estava vendo aqui agora que em 2017, 65 mil pessoas morreram por homicídio. Mais de 35 mil pessoas morreram por violência no trânsito. Então, são muitas mortes perdidas, né? Nós precisamos pensar tudo isso. Quantas crianças, mesmo depois de nascidas, também perdem a vida? Então, nós devemos proteger a vida, fazer essa reflexão, inclusive aqui, que é um local do poder público. O poder público tem que buscar políticas públicas para proteger todas essas vidas, para diminuir a violência, os homicídios, a violência no trânsito, cuidar
Eu sei que o vereador aqui nessa casa sempre está bem centrado na questão de proteger o nascituro. É um dos programas, né? Dos planos de trabalho na vereança. Mas todas as condições, e os idosos, como ficam, o que vai acontecer conosco, com a nossa sociedade? Quantas pessoas estão morrendo lá porque não têm saúde? Porque fica na fila para ser atendido, para ter uma consulta médica, e quantas vezes ficam nos corredores dos hospitais? Eu já ouvi tantas pessoas falarem, olha, meu parente tinha um câncer, não era um tumor benigno não, um tumor maligno, câncer, que se não tiver tratamento, provavelmente essa pessoa vai morrer. E conseguiu um exame depois de 4 meses, uma consulta depois de 3, 4 meses, depois mais 3 meses para o exame, depois para o tratamento, pelo amor de Deus. São coisas inaceitáveis que nós precisamos, sim, pensar, refletir, mas, ao mesmo tempo, propor, né, algumas ações, a ação. Né? Mas quero dar oportunidade para os outros falarem também. Eu só quero deixar essa mensagem, então, que nós estamos aqui para fazer essa reflexão durante a Semana da Vida. Nós temos que pensar em todas essas vidas, todas as situações, a violência doméstica, a violência com a mulher, não é? Na família, e assim, e construirmos mais, fazermos uma construção efetiva da família, né? Uma valorização da família, para que possamos, como propunha o tema deste ano, da Semana da Vida, em família, defendemos a vida. Começa daí, começa em casa. É o nosso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Qual é o nosso próximo mais próximo? É aquele que está na nossa casa, que está na nossa família, né? Que nós precisamos, sim, cuidar, em primeiro lugar, e depois daí ensinar nossos filhos também, que é uma missão, defender a vida de todos. Muito obrigado. Eu quero aqui também fazer um agradecimento muito especial à TV Câmara e também à TV Século XXI. O padre Eduardo, ele, desde o princípio, desde o primeiro ano, ele abraçou esta causa, e o slogan que nós temos, diga sim à vida, não ao aborto, foi junto com ele que nós tivemos essa inspiração para fazermos essa campanha, como esse mote, diga sim à vida, não ao aborto. Então, eu quero aqui agradecer de todo o coração ao padre Eduardo, uma pessoa a quem eu estimo muito, um filho de Deus muito especial e muito escolhido, que tenho certeza que muitos padres se espelham e espelharão sempre em padre Eduardo para o seu chamado. Agora quero dar um espaço para que vocês possam falar sobre família, mestre. Falar sobre esse convívio familiar que nós tanto precisamos para que tenhamos qualidade de vida. Boa tarde a todos. Quero parabenizar o vereador por essa iniciativa, o padre Leonardo, que estivemos juntos lá em Itaici. Foi uma grande honra conhecê-lo. O diácono, estamos sempre juntos na diocese. E a todos, o meu boa tarde. Falar de família, para mim, que tenho só 48 anos de casado, é difícil. Porque você conviver com a mesma pessoa todo santo dia uma conquista. Porque ter família é você conquistar. Todo dia você tem que fazer uma conquista. Não é você pôr um filho no mundo e dizer, agora você está grande e você vai. Nós temos 2 filhas, 2 genros e 2 netos. Na pastoral familiar, nós abraçamos essa causa já há um bom tempo. Nós viemos do ECC há 43 anos atrás e estamos batalhando junto com o nosso padre Carlos Alberto
para que toda a família campineira ou campinense se envolva para que nós conseguimos acabar com o aborto em Campinas. Porque não é só o trânsito que mata, o aborto mata muito mais do que o trânsito. Então eu gostaria de pedir, em nome da Pastoral Familiar, que a gente se unisse cada vez mais em eventos como o vereador está proporcionando, para que nós pudéssemos divulgar cada vez mais a família, cada vez mais o ser humano, para que não tenha mais o feminicídio, para que não tenhamos mais morte nesse nosso Brasil. Estava conversando com o diácono, Campinas mata muito mais do que as bombas que são jogadas no Irã. Porque a maioria dos abortos não são divulgados. A maioria das nossas mulheres não sabem o trauma que elas vão carregar na vida por esse aborto. Elas vão saber daqui 7, 8, 10, 20 anos que elas vão começar a saber carregar a dor desse aborto. Então eu gostaria que nós se uníssemos cada vez mais em prol da família. E aqui eu gostaria de dar uma notícia em primeira mão, talvez o vereador até já saiba. O nosso diácono foi promovido a fazer parte da CNBB do nosso país. Então eu vou perder um grande aliado, porque ele faz parte comigo na área familiar. E agora eu vou perdê-lo, mas eu perdê-lo por uma causa bem maior. E tenho certeza que de lá você vai estar nos ajudando. O meu muito obrigado a todos. Obrigado. Só uma palavra. Pois não. Na verdade, a referência dele é que nós fomos nomeados, eu e minha esposa, para a Comissão Especial de Bioética da CNBB, para deixar claro. Então, o Dom Ricardo Eppers, que é o bispo referencial da CNBB para a vida e família, então, aí ele formou uma comissão especial e tem vários eixos lá, do início da vida, do fim da vida, e da família. Então, o eixo família, então, ele nos indicou para estar trabalhando lá. Peço orações para isso. Padre Leonardo, por favor, fique à vontade. Gostaria de agradecer ao Jorge Schneider por esse convite. Eu estou aqui não somente em meu nome, mas em nome de toda a comunidade católica Pantocrator. Também represento aqui o nosso fundador e moderador geral, André Luiz, que gostaria de estar aqui presente. Já trabalhou em outras semanas em parceria com o Jorge. Nessa semana que nós começamos ontem, nós também estamos juntos mais uma vez. E eu gostaria de agradecer justamente esta oportunidade que nós temos aqui na cidade de Campinas, porque justamente isso se torna uma ocasião de uma reflexão. Justamente aquilo que move a igreja nesta luta pela vida é não somente por questões cristãs, mas também por bases racionais. Nós podemos dizer isso com toda a convicção. Então, a igreja, ela acredita que o homem é capaz de pensar o bem. O homem é capaz, através da sua razão, de escolher este bem e de fazer com que este bem seja partilhado. Então, justamente, esses fundamentos racionais movem também a igreja, dentre tantos outros, né? Aqui eu não estou resumindo todos esses fundamentos, mas justamente nós temos esta ocasião de uma reflexão a respeito do valor da vida, da dignidade da vida. Isso até me faz pensar algo que eu vivi no meu ministério na França, né? Estava dizendo aqui rapidamente para o diácono. Eu vivi 11 anos na França, eu voltei vai fazer 2 meses, e durante 4 anos eu fui pároco, e no meu ministério eu, além de ser pároco e ter a paróquia, todas as semanas eu ia visitar um asilo, celebrava a Eucaristia, e ficava lá durante um tempo com a comunidade, visitávamos os idosos, levávamos a Eucaristia. E algo que me levou várias vezes à reflexão era justamente esse estado de
envelhecimento do corpo, onde nós vemos que o corpo ele vai se degradando, isso é algo visível. Exteriormente o corpo se degradava, mas algo que me interpelava muito era a dignidade daquela alma que permanecia. E algo que me tocou profundamente foi justamente uma antiga paroquiana que eu já conheci ali no asilo, né? Ela estava sobre uma espécie de uma cama e todas as vezes as funcionárias levavam essa senhora para a missa porque sabiam que ela era muito católica, havia frequentado a paróquia, dado muito do seu sangue, mas ela estava visivelmente inválida ali. E as paroquianas me diziam, mas padre, se o senhor tivesse conhecido ela, uma pessoa tão ativa, uma pessoa tão capaz, e agora ela nesse estado. E naquele momento eu entrei numa profunda reflexão sobre a dignidade dela enquanto pessoa, que não estava vinculada, esta dignidade não estava vinculada à capacidade física do seu corpo, mas era algo que ia além e que permanecia. Então, esses são alguns fundamentos que nós precisamos justamente evocar durante as nossas reflexões e que nós teremos justamente a oportunidade de pensar alguns desses fundamentos ao longo dessa semana, para que justamente isso possa formar valores, e formando valores, isso possa formar comportamentos e guiar as pessoas nas decisões que elas vão fazer durante a vida delas. Eu agradeço, padre, essa reflexão. O padre Leonardo, ele tem esse conhecimento dele de vida, gente. Eu acho que a família dele é uma família que vem já de uma raiz muito bem irrigada. Nós temos aqui, eu posso dar o testemunho disso. Então, nós vemos que ele fala com o coração e com conhecimento. A nossa alma não tem idade. A nossa alma, ela nasce e morre da mesma maneira, porque Deus nos colocou no mundo. Outro dia até quero dar um testemunho a vocês, uma pessoa que me disse, mas o senhor luta pela vida, é um vereador em Campinas, o que o senhor me diz da saúde em Campinas? Eu respondi à pessoa, a saúde não está com problema em Campinas. A saúde está com problema, falando mais especificamente no nosso país, no Brasil todo. Porque faltou gente, durante vários anos, para colocar o dedo na ferida, para dar o amparo, o devido amparo ao SUS. Hoje nós estamos pagando um preço muito grande, porque não teve gente competente, não tecnicamente, mas administrativamente, para colocar o dedo na ferida. Hoje nós vemos as grandes metrópoles sofrendo mais, porque os pequenos municípios sofrem com uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, onde você tem um certo número de percentual para se gastar com funcionários. Então, você não pode gastar mais do que aquilo em termos de funcionários. E para cuidar desse povo todinho, de Campinas, e mais aqueles que vêm de fora, que é quase que mais uma Campinas, ou meia Campinas, a mais que vem se cuidar, para se tratar em Campinas, nós gastamos, além do orçamento do município de Campinas, gasta-se também o pessoal de Campinas, os leitos de Campinas, com pessoas de fora. Agora, são filhos de Deus também. Como é que nós vamos tratar isso aí? Como é que nós vamos viver assim? Falta, então, uma política nacional para que nós consigamos reequilibrar os municípios. Isso aí eu não vou jamais baixar a guarda quanto a isso. Eu vou, às vezes, à PUC, no hospital da PUC, eu vejo as placas dos veículos que lá estão, a maioria, ou metade quase, é de fora de Campinas. Nós vemos ônibus, tem município daqui de perto que investe em ônibus. Secretaria Municipal, aí fala a cidade, está escrito lá, transporte de pacientes. Ou seja, eles não investem num leito, não investem num hospital, mas investem em ônibus. É um jeito de driblar a lei de responsabilidade fiscal. Aí sobrecarrega o município de Campinas.
Mas o problema não é Campinas, a solução não é Campinas. A solução é políticas públicas. Nós temos que implementar no nosso país e ter a coragem de mexer. Mas, se Deus quiser, nós mexendo, nós somos uma pequena célula, mas nós vamos mexer e nós vamos conseguir. A pior coisa do mundo é aquele que se acomoda, aquele que diz, não tem jeito. Aquele que não luta para mudar. E assim nós vamos tentando trazer dignidade, trazer vida e trazer a solução para Campinas também. Porque me incomoda muito a pessoa dizer, você é um católico, você luta pela vida, e o que você me diz da saúde de Campinas? Eu não vou dizer que está uma maravilha, mas eu tenho que saber o porquê também. Não adianta também eu sair reclamando e sem indicar uma saída para nós conseguirmos um caminho para Campinas. Então, quero passar isso a vocês, para que nós possamos, enquanto católicos, enquanto cristãos, nós trazermos a solução para os problemas, apontarmos quais são as soluções. Nós temos hoje aqui a pastoral da família, nós temos as pastorais nas igrejas, nós temos aqui uma comissão de bioética, nós temos os nossos sacerdotes. E eu não posso, de maneira alguma, ser uma pessoa lá na igreja, receber a minha comunhão e ser uma pessoa boa na igreja e ser um político que não estiver atento às necessidades da população. Eu não tenho o direito de fazer isso. Por isso que eu digo a vocês que vocês reflitam, vocês também, enquanto cidadãos, vocês têm a família de vocês, mas vocês também têm que lutar por uma Campinas melhor, por uma Campinas mais humana, para que nós possamos, sim, aí dizer, eu fiz a minha parte, combati o bom combate, como disse São Paulo. Nós teremos, depois da manhã, o dia de São Francisco de Assis. O ser humano tem a Constituição que rege a sua vida. Os animais, que são criaturas de Deus, jamais tiveram voz nem vez no mundo. E Campinas tem o primeiro Estatuto dos Direitos dos Animais do Brasil. O primeiro foi a autoria nossa, desse vereador, e que hoje está em mais de 300 municípios no Brasil. Copiaram do nosso estatuto. Eu mando a cópia e as pessoas colocam também em seus municípios. E nós vamos ter, então, no dia de São Francisco de Assis, a bênção dos animais, porque animal, ele convive com a família. Então, nós temos que mostrar aos nossos filhos, aos nossos netos, a necessidade de nós respeitarmos o meio ambiente através dos animais, através das plantas, e nós teremos a bênção na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe às 8h30 e na comunidade São Francisco de Assis, no DIC 3, às 10h30 da manhã também. Nós teremos a missa das 16 horas na TV Século XXI, no domingo, que também será pela defesa e proteção à vida. E nós teremos na comunidade Pantocrator, na segunda-feira, às 20 horas, a doutora Renata, que vai fazer uma explanação. Quem puder, vá à comunidade de Pantocrator, que fica na rua Culto à Ciência, no Botafogo, vá para ver a palestra da doutora Renata. Vá, que vocês vão ver a colocação que se faz pela vida por essa abençoada pessoa. E no dia 8 nós teremos o dia do Nasturo, que também nós teremos a missa logo pela manhã na TV Século XXI, às 7h45. E nós teremos às 20 horas na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe. Para quem não sabe, a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe tem uma fita preta na cintura, porque significa, naquele tempo significava a mulher que estava grávida, e Maria estava grávida de Jesus, e por isso ela é a padroeira do Nasturo. Tá bom, gente? Então eu quero pedir a vocês que vocês reflitam, que levem a família de vocês, que levem a nossa comunidade, o valor à vida, a necessidade de nós não nos acomodarmos. Existe uma colocação muito forte que diz que se você pegar um sapo, colocar ele dentro de uma lata, daquela lata de banha, com água fria, e colocar um fogo bem fraquinho, ele acha gostoso, ele se acomoda, a água vai ferver, ele morre lá dentro.
ele morre porque ele se acomodou dentro daquela água que foi se aquecendo. Mas se você pegar aquela mesma lata, colocar água quente e jogar um sapo, ele bate no fundo e pula, porque ele não vai se acomodar. Que nós sejamos esse sapo que pula fora da água quente e que nós sejamos, sim, água fria para os irmãos e água fria para essa comunidade que depende tanto de vocês e depende tanto de nós. Aqueles que estão em casa, eu quero dizer que nós precisamos, sim, ser valentes, mas valentes perante Cristo. Valentes, sim, enfrentar o problema, para que nós sejamos, ao invés de problema, nós sejamos solução. Nós temos aqui um tempo que já está se esgotando, nós teremos a nossa sessão ordinária daqui a pouco. Então eu agradeço a presença de todos e peço a Deus que abençoe as famílias de Campinas, que abençoe todas as mulheres e peço ao Padre Leonardo que dê essa bênção para cada um de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, vamos com Deus e continuemos pensando, a vida vale a pena. A primeira parte da reunião acaba agora, mas dentro de instantes você acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara a reunião ordinária de número 58. Então fique com a gente, voltamos já já ao vivo. TV Câmara, Campinas.